Vamos lá então? Vamos iniciar mais um clube de leitura da Bíblia, Ageu capítulo 1. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por mais um dia na Tua presença, obrigado pela Tua misericórdia que se renovou nessa manhã. Pai amado, fala poderosamente e profundamente conosco, Pai, que os nossos corações, Senhor, sejam esfarelados, Pai, diante da Tua palavra, Pai, pois a Tua palavra é o martelo que esmiuça a penha. Pai amado, que o nosso coração seja lenha, Pai, diante da Tua palavra, pois a Tua palavra, Senhor, é fogo, Pai. Em nome de Jesus, incendeia a nossa fé, nos encoraja. Em nome de Jesus, que o Senhor venha firmar os joelhos vacilantes, Pai. Em nome de Jesus, erguer a nossa cabeça para que a gente possa seguir, Senhor, marchando rumo a Canaã celestial, rumo a Nova Jerusalém, que a gente possa ser fiel no dia de hoje, nos livra de tentações, nos fortalece no Senhor, pega na nossa mão para que a gente possa andar mais uma milha contigo, Senhor. Nos abençoa, nos edifica nesse dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Paz do Senhor, irmão Mateus Capeleto. Olha aí o Mateuzinho, nosso tecladista da igreja. Ele dedilhava ali, ó, no Morro Santana, e eu e o Getúlio a gente pregava. Glória a Deus, Mateus. Te amo muito, meu irmão. Deus abençoe a tua vida. É papai já também. Glória a Deus. Vamos lá, então. Hoje a gente vai ler o capítulo 1 de Ageu. Lembrando, nós lemos uma porção, uns um ou dois versículos, e fazemos uma anotação ali ao lado, no cantinho da Bíblia ou numa folha de papel separado, ok? Depois que a gente fizer essas anotações, né, e a gente terminar a leitura do capítulo, então eu trago algumas explicações e principalmente aplicações, porque a palavra de Deus é para nós hoje, ok? Então, Ageu capítulo 1, abre aí, versículo 1. Antes da gente iniciar, preciso trazer algumas informações, né? Como a gente vai ler esse livro, sempre no capítulo 1 eu falo um pouco do contexto. Então, a gente conhece aquela parte da história, né? Que fala lá de Daniel e os seus amigos, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Conhecemos também aquela parte da história lá de Esther, e todo aquele período ali é o período do exílio, porque o povo de Deus, né? De Judá, a parte sul, que tinha como capital Jerusalém, eles também se rebelaram contra Deus. Então Deus permitiu que Nabucodonosor viesse e levasse muita gente como escravos lá para a Babilônia, e eles ficaram 70 anos lá. 70 anos. Teve muita gente que nasceu lá e e não nasceu e nem conhecia Jerusalém, não nasceram na terra natal, vamos dizer assim, do povo de Deus, né? Alguns nasceram lá no exílio. E agora, passado esses 70 anos, nós vemos agora que eles puderam voltar, liderados por Zorobabel, e também que era como uma espécie de líder ali, político, e também um governador, e puderam voltar também debaixo da liderança de Josué, que era o sacerdote. E também Esdras, nós vemos depois que ele também iria retornar com uma outra leva de pessoas. Só que o que acontece? Eles voltam no ano 538 antes de Cristo, através do decreto de Ciro, o persa. No ano 538 eles voltam, e agora esse livro inicia, né, no ano 520. No ano 520, ou seja, passados 18 anos. Passado 18 anos, então, depois que eles voltaram para Jerusalém, é que esse livro vai ser escrito. Vamos lá, então? Ageu, capítulo 1, versículo 1. Lembrando que eles voltaram com a missão de reconstruir o templo, porque essa foi a ordem do rei Ciro. Deu, inclusive, material de construção para que eles pudessem reconstruir o templo em Jerusalém. Só que passados 18 anos, eles ainda não tinham construído o templo. Eles não tinham iniciado ainda, ok? Eles pararam e começaram a construir as suas próprias casas e não construíram a casa de Deus. Provavelmente usaram o material que o Ciro enviou para construir as suas casas e não a casa de Deus. E esse livro aqui fala muito de nós priorizarmos a Deus, priorizarmos a nossa vida com Deus, priorizarmos o templo, a congregação, né, ao invés de vivermos uma vida egoísta, pensando apenas em nós mesmos. Vamos lá? Ageu capítulo 1, versículo 1 diz assim: No segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, no primeiro dia, sublinha aí, ó, primeiro dia do primeiro mês, sublinha isso.
no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, sublinha aí, ó, Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, sublinha Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, sublinha aí, ó, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo, vamos anotar ao lado aí do versículo 1, anota assim, ó, a palavra de Deus veio através de Ageu. A palavra de Deus veio através de Ageu. A palavra de Deus veio através de Ageu. Nós lermos a palavra do Senhor e irmos anotando é a melhor forma da gente entender, ok? Porque depois, quando a gente lê as nossas anotações, a gente consegue guardar melhor aquilo que nós lemos, ok? Então, façam as marcações, mas escrevam também. Versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda, e a gente vai sublinhar tudo isso, tá? Olha só o que o povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Vamos sublinhar isso que o povo está dizendo? Ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Sublinha tudo isso. Sublinha tudo isso. Versículo 3. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Olha o confronto de Deus aqui, ó. Vamos sublinhar isso? Morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas. Sublinha tudo isso. Agora vamos anotar aí, ao lado do versículo 2 até o 4. Vamos anotar assim, ó. Diziam que não era hora de reconstruir o templo. Diziam que não era hora de reconstruir o templo. Diziam que não era hora de reconstruir o templo. Vamos ao versículo 5. Vamos ao versículo 5 agora. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido. Sublinha essa frase, ó. Considerem o que tem acontecido. Sublinha isso. Com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Sublinha isso. Semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Sublinha isso, matar a fome. Bebem. Pastor, Pode falar, irmão Kleber. no versículo 5 é para grifar para sublinhar aquela parte que fala, considerem o que tem acontecido, lá no início, tá? Depois, a gente sublinha também, semearam muito e colheram pouco. E agora a gente vai sublinhar, matar a fome. Podemos seguir, irmão Kleber? considerem o que tem acontecido. Aham. Depois, Semearam muito e colheram pouco. No versículo 6 já. Semearam muito e colheram pouco. certo. Depois, Paz do Senhor, irmão Andrews. Deus abençoe. Depois é matar a fome. Matar a fome. E aí agora a gente vai seguir a leitura. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Vamos sublinhar a palavra satisfeitos. Satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece. Sublinha também se aquece. E o que recebe salário, sublinha a palavra salário. Salário. Recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Sublinha isso, sacola furada. Vamos anotar ao lado aí
do versículo 5 e do versículo 6. Estamos lendo Ageu capítulo 1, ok? Lemos um capítulo por dia. Versículo 5 e versículo 6, anota aí ao lado, ó. Mas queriam casas luxuosas. Mas queriam casas luxuosas. Sublinha aí, ó. Mas queriam casas luxuosas. Mas queriam casas luxuosas. Mas queriam casas luxuosas. Mas queriam casas luxuosas. Versículo 7. Versículo 7 diz assim, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Sublinha essa frase, tá? Considerem o que tem acontecido com vocês. Sublinha isso. E vamos anotar ao lado do versículo 7 aí, ó. Anota aí ao lado do versículo 7. Anota assim, ó. Eles nunca tinham o suficiente. Eles nunca tinham o suficiente. É isso que Deus está dizendo que eles têm que considerar, viu? O que estava acontecendo. Eles nunca tinham o suficiente. Eles nunca tinham o suficiente. Paz do Senhor, Mateuzinho. Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida, Mateus. A gente está lendo Ageu capítulo 1. Lemos um capítulo por dia, fazemos anotações e depois a gente traz uma mensagem para o nosso dia. Ok? Versículo 8. Versículo 8, vamos ler. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Forte isso. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos circular todo o versículo 9. Porque esse versículo 9 é a chave para a gente compreender o livro, tá? Vamos circular todo o versículo 9. Circula aí o versículo 9. Vamos anotar agora. Vamos anotar ao lado do versículo 8 e do versículo 9. Vamos anotar aí, ó. Anotem assim, ó. Deus soprava da carroça o pouco que colhiam. Deus soprava da carroça. Deus soprava da carroça o pouco que colhiam. Deus soprava da carroça o pouco que colhiam. Glória a Deus, Mateuzinho. Mateus aqui, o outro Mateus Capeleto disse que está acompanhando. Glória a Deus. Isso aí, Mateus. Então Deus soprava da carroça o pouco que colhiam. Vamos seguir. Versículo 10. Diz assim: por isso os céus retêm o seu orvalho. Vamos sublinhar isso, sublinha isso. Por isso os céus retêm o seu orvalho. E a terra não produz seus frutos. Sublinha isso também, a terra não produz seus frutos. Ou seja, a gente vai estar sublinhando todo o versículo 10. E a terra não produz seus frutos. Versículo 11. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai circular o versículo 10 e o 11 também, tá? Circula o versículo 10 e 11 também. Porque isso aqui é chave para a gente compreender o livro. Porque o que está acontecendo aqui é que como eles
não priorizaram, né, construir o templo depois que eles voltaram. A gente vê que Deus está contra eles e está impedindo eles de ter até mesmo o suficiente para o sustento. Vamos colocar ao lado aí, ó. Vamos escrever do lado do versículo 10 e 11. Deus trouxe a seca para que não prosperassem. 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 Estamos lendo o capítulo 1 de Ageu. Vamos ler agora o versículo 12. Versículo 12 diz assim, ó. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam à voz do Senhor. Vamos sublinhar assim, ó. O povo, tá? Remanescente do povo atenderam à voz do Senhor. O remanescente do povo atenderam à voz do Senhor. Sublinha isso. Seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Vamos sublinhar isso também. O povo temeu diante do Senhor. Sublinha isso. Paz do Senhor. Os irmãos que estão entrando aí, irmã Leila, Deus abençoe. Estamos lendo o capítulo 1 do livro do profeta Ageu. Vamos anotar ao lado aí do versículo 12, meus irmãos. Vamos anotar aí, ó. Anota assim, ó. O povo temeu e obedeceu. O povo temeu e obedeceu. O povo temeu e obedeceu. O irmão Kleber consegue silenciar o microfone aí, só para não sair o som na gravação, pode ser? O povo temeu e obedeceu. O povo temeu e obedeceu. Anotem isso ao lado do versículo 12. Agora vamos ao versículo 13. O versículo 13 diz assim, ó. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu estou com vocês. Sublinha isso. Eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Sublinha isso. Paz do Senhor, irmão Douglas. Deus abençoe. Eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel. Sublinha isso também. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá. E o espírito de Josué. Sublinha isso. E o espírito de Josué. Sublinha isso. Filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E o espírito de todo o remanescente do povo. Sublinha isso. O espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo. Sublinha isso. Começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era o 24º dia. Sublinha isso. 24º dia. 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Vamos lá, então. Anotem aí ao lado do versículo 13 até o final do livro, do 13 ao 15, anotem assim, ó. Deus despertou o espírito de todos para trabalharem. 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 Eu peço que vocês anotem assim também, irmãos. Aí no final do capítulo 1, tá? No final do capítulo 1, anota assim, ó. 24º dia, tá? Anota aí, ó. 24º dia. No final do capítulo 1, 24º dia.
24º dia. Então, finalizamos a leitura do capítulo 1 de Ageu, ok? Vamos lá no início, vamos ver aquilo que nós anotamos e eu vou extrair aqui ensinamentos preciosos da palavra do Senhor para nós hoje. Mensagem de Deus para nós nesse capítulo 1 de Ageu. Anota aí, ó, no início do livro aí de Ageu, anota assim, ó, primeiro dia. Primeiro dia. Ok? Porque nós vemos aqui pelo menos duas profecias, uma no primeiro dia e depois outra lá no final do capítulo, tá? Já no 24º dia. Vamos ver o que nós anotamos. Vamos ler aí o que nós anotamos. Lemos todo o capítulo 1 de Ageu. Lá no versículo 1, então, nós anotamos assim, ó. A palavra de Deus veio através de Ageu. Então, como eu havia dito, o povo voltou do exílio, né? Daquele período que eles ficaram na Babilônia, 70 anos lá, que eles foram levados para a Babilônia, ficaram 70 anos, agora eles puderam voltar através do decreto de Ciro. E eles voltaram com a missão de reconstruir o templo, e Ciro, inclusive, deu o material de construção para isso. Mas eles não construíram o templo, eles começaram a construir as suas casas. E já havia passado 18 anos que eles tinham voltado e eles não tinham reconstruído o templo ainda. Eles estavam ali enfeitando já suas casas, ok? E isso não agradou a Deus. E Deus agora então vai usar o profeta Ageu para falar e para repreender o seu povo. Então, a palavra do Senhor veio através de Ageu. Porque isso também é importante, meus irmãos. Às vezes, alguns, quem sabe, estão acostumados a ouvir a palavra do Senhor apenas de forma favorável, falando de acreditar, de sonhar, enfim, que Deus abençoe os nossos planos. Só que o evangelho não é só isso. O evangelho também é arrependimento. Até mesmo porque nós vemos lá no início, no Novo Testamento, João Batista, né, pregando arrependimento. Nós vemos Jesus pregando arrependimento, ok? Jesus falando, né, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Nós vemos também os apóstolos do Novo Testamento pregando arrependimento. Quando Paulo prega em Atenas, ele diz: Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas ele ordena em todos os lugares que as pessoas se arrependam. E nós vemos então que os apóstolos pregaram arrependimento, e quando a gente olha para os livros dos profetas, né, nós vemos que todos os profetas pregaram arrependimento, porque o arrependimento é a porta de entrada para o reino de Deus, ok? O arrependimento é o início da nossa caminhada de fé. Sem arrependimento não há a verdadeira conversão, não há novo nascimento. Então, a palavra de arrependimento, ela é fundamental para que as pessoas se voltem para Deus verdadeiramente. Então, aqui Ageu está sendo instrumento de Deus para repreender o povo, para que eles se arrependam e se voltem para Deus, porque eles não estavam priorizando Deus, estavam priorizando as suas coisas, suas conquistas, e estavam deixando Deus de lado. Eles não estavam cultuando porque eles não construíram o templo. Agora, do versículo 2 ao 4, nós anotamos ali, ó, diziam que não era hora de reconstruir o templo. E eu peço a vocês, ó, circulem todo o versículo 2 aí, tá? Porque é baseado nisso que Deus repreende o povo nesse livro, tá? Vamos circular todo o versículo 2 aí. Circulem todo o versículo 2. Olha como eles estavam sendo negligentes, irmãos. Olha como eles estavam sendo negligentes. A gente sublinhou ali, dentro do versículo 2, aquela parte que olha só o que o povo dizia. Ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Ou seja, eles estavam protelando. Eles estavam, uma palavra bem usada nos nossos dias, né? Eles estavam procrastinando, ok? Estavam deixando para mais tarde. Não, ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo do Senhor. Só que isso já tinha se passado 18 anos. Ok? 18 anos. Durante 18 anos, Deus não repreendeu eles. Mas agora, né? Deus viu, eles estavam falando, não, ainda não chegou o tempo. Já tinha passado 18 anos e ainda não chegou o tempo, sendo que eles tinham voltado especificamente para reconstruir o templo, ok? Já tinha até trocado de rei, não era mais o Ciro, agora era Dario, e eles não tinham reconstruído o templo ainda. Então,
Eles estavam sendo negligentes com Deus. Eles estavam procrastinando, deixando para amanhã. E, meus irmãos, Deus tem paciência, viu? Deus é paciente conosco. Só que nós não podemos ficar procrastinando todas as coisas na nossa vida com Deus. Ah, amanhã eu começo a ler a Bíblia. Ah, amanhã eu começo a orar. Ah, amanhã eu começo a jejuar. Amanhã eu começo a congregar. Amanhã eu começo a ir na igreja. Amanhã eu volto para Jesus. Não, amanhã eu me converto. Uma frase que eu ouvi muitas vezes. Eu evangelizava direto nas ruas, né, do meu bairro. Alguns aqui sabem disso, fazem parte dessa história aí. Nos ônibus também, nos trens aqui. Eu ia do Mercado Público de Porto Alegre até Novo Hamburgo, ia e voltava e ficava o dia todo pregando, testemunhando no trem, enfim, na faculdade. E uma das frases que eu mais ouvi de jovens nesse tempo aí, né, foi dizendo assim, ó, amanhã eu vou. Quando eu dizia, né, vamos no culto, as pessoas diziam, amanhã eu vou, amanhã eu vou. E outra frase que eu mais ouvia também era o seguinte, não, quando eu ficar mais velho eu vou para a igreja. Quando eu ficar mais velho eu vou para a igreja. Quando eu ficar mais velho, eu me volto para Jesus. Vem aqui, eu vou precisar pegar minha filhinha aqui rapidinho. Calma, Manu. Olha ali, ó. Olha lá, ó. Calma, calma. Olha lá, ó. Olha ali, ó. Todo mundo vai te ver agora, ó. Olha ali, ó. Olha lá, ó. Olha a Manu. E ali tá o Dério, ó. Papai, ó. Olha lá, ó. Manu e o Dério, ó. Ok? Se acordou antes do tempo. Minha esposa tem que levar minha outra filha pra fisioterapia, então a Manu vai seguir comigo aqui, tá, irmãos? Se comporta, tá, Manu? Tá tudo certo. Que nem a gente faz em casa, a gente lê a Bíblia, né? Todo dia. A gente faz o nosso devocional em família. Vamos lá, então. Então, essas as frases que eu mais ouvi, irmãos. Amanhã eu vou no culto, ou quando eu ficar mais velho eu vou para a igreja. Isso não funciona, viu? A Bíblia diz, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, certamente ele vai colher, ok? E a Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto está perto, não, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías fala isso. Ou seja, há um prazo, tem um prazo. A gente tem um tempo para isso. E a gente não pode ficar empurrando com a barriga, a gente viver uma vida com Deus, a gente entregar nossa vida para Jesus, a gente viver com seriedade e integridade o Evangelho. Não, se volte para o Senhor hoje. Como diz em uma das cartas de Paulo aos Coríntios, eis aqui hoje o tempo sobremodo oportuno. Eis aqui hoje o dia da salvação, ok? Então o dia da gente se voltar para Deus e entregar nossa vida para Ele é hoje. Então não fique empurrando que nem esse povo aqui há 18 anos ali, levando em boi-maria, como se fala aqui no sul, a fé, não estavam levando a sério. Vamos continuar. Aí a gente anotou assim, ó, no versículo 5 ao 6. Mas queriam casas luxuosas. Então, o material de construção que o rei Ciro tinha fornecido para reconstruir o templo, provavelmente o povo acabou usando para reconstruir as suas casas. Lembrando, né, que eles ficaram 70 anos lá na Babilônia e depois na Pérsia, e agora eles voltam, a cidade está destruída, e eles não constroem o templo, mas eles se voltam para suas casas, e até é de se entender. Mas, conforme o tempo foi passando, ele, ao invés de, tá, a gente fez a nossa casa, vamos lá reconstruir o templo. Não, eles quiseram deixar a casa cada vez mais luxuosa, cada vez mais impecável. E isso acendeu, né, uma insatisfação na parte de Deus. Vamos continuar. No versículo 7, nós anotamos, eles nunca tinham o suficiente, porque a gente sublinhou ali, ó, que eles semearam muito e colheram pouco. Deus falou, ó, olha, considerem o que tem acontecido, ou seja, olha para a vida de vocês, olha só o que está acontecendo. Eles semeavam muito, mas eles colhiam pouco. Outra coisa também, eles comiam, mas nunca matava a fome deles. E eles também bebiam, mas eles nunca ficavam satisfeitos, ou seja, nunca matava a sede. Eles colocavam a roupa, mas nunca se aqueciam completamente. E ainda o salário deles eles colocavam numa sacola furada, ou seja, acabava desperdiçando, eles estavam perdendo dinheiro. Ou seja, a gente anotou aqui, ó, eles nunca tinham o suficiente.
Eles nunca tinham o suficiente. E eles nunca tinham o suficiente justamente porque Deus estava sendo contrário a eles. Era Deus que estava impedindo eles agora de prosperar mais. Por quê? Porque o coração deles estava afastado de Deus. Ó, quietinha, filha. Quietinha. Ó. O coração deles estava afastado de Deus, irmãos. Então Deus agora começa a ser contrário a eles. Deus começa a ser contrário e impede eles então de prosperar. E às vezes Deus faz isso, irmãos. Às vezes Deus fecha portas na nossa vida. Quando a gente está muito voltado, quem sabe só para o financeiro, só para as coisas materiais, quando a gente começa a viver uma vida egoísta, só pensando enfim, construir, pensando só em nós, e a gente esquece do Senhor, muitas vezes Deus começa a fechar as portas, porque a gente, quem sabe, está fazendo do nosso trabalho, da nossa carreira, fazendo do dinheiro um ídolo. E Deus não quer que a gente se perca, Deus quer nos puxar de volta para Ele, como Oséias profetizou dizendo, que o Senhor nos atrai com cordas humanas de amor. Então, às vezes, o sofrimento temporário que Deus permite na nossa vida é para a gente se despertar e a gente se voltar para Ele, para que a gente não pereça eternamente, né, no inferno, mas que a gente se arrependa a tempo e viva uma eternidade com o Senhor de glória depois. Então muitas vezes, meus irmãos, o sofrimento temporário é um amor pedagógico de Deus nos atraindo para perto dele. Vamos seguir? Então eles nunca tinham o suficiente. Depois nós anotamos, ó, do versículo 8 até o 9, nós anotamos assim, ó: Deus soprava da carroça o pouco que colhiam. Então, eles já colhiam um pouco, colocavam na carroça e Deus soprava, para eles não terem o suficiente mesmo. Aí depois, né, nós circulamos o versículo 9, o 10 e o 11. E aí nós anotamos ali no versículo 10 e 11. Deus trouxe a seca para que não prosperassem. Então Deus estava impedindo eles de prosperar, irmãos. Deus estava impedindo eles de prosperar porque eles estavam com o coração longe de Deus. Carinha dela. Porque eles estavam longe de Deus, ok? Então a gente vê aqui, ó, Deus completamente contrário a eles, para que eles não prosperassem. Que Deus não faça isso conosco, irmãos. Porque tem um versículo da Bíblia que a gente conhece, que diz assim, ó: se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Mas eu faço a seguinte pergunta: e se Deus é contra nós, quem será contra nós? Quem será a favor de nós, né? Se Deus for contra nós, quem será a favor de nós? Aí não tem, né, meus irmãos? Aí não tem. Porque se o diabo é contra nós, glória a Deus por isso que o diabo é contra nós. Porque é sinal que Deus é a favor de nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode com a gente se Deus está conosco, ok? Mas agora, se Deus é contrário a nós, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. A única coisa a ser feita é nos arrependermos e nos rendermos a Deus. Depois nós anotamos. A partir do versículo 12 a gente anotou: o povo temeu e obedeceu. Então, o profeta Ageu trouxe essa palavra, né, de repreensão. Só um pouquinho, filha, só um pouquinho. Ó, desenha aqui, ó. Desenha aqui, ó. Nessa folha aqui, ó. Desenha aqui. Então, o profeta Ageu trouxe essa palavra dizendo, né, que Deus estava sendo contrário, que o templo estava em ruínas e que Deus também fechou o céu, não estava deixando chover, mas trouxe seca. Enfim, as plantações deles estavam, vamos dizer assim, ó, indo de mal a pior, porque eles não estavam construindo o templo. Então, o povo se arrependeu e temeu a Deus, né? E eles se voltaram a reconstruir, então. E nós anotamos ali, para finalizar o livro, né, do versículo 13 ao 15, nós anotamos, ó: Deus despertou o espírito de todos para trabalharem. Então, como houve um arrependimento, agora Deus incendiou o coração das pessoas e fez eles acreditar novamente que era possível eles reconstruir o templo. Então, Deus trouxe aqui um despertamento. Deus operou um avivamento aqui, porque eles aceitaram a palavra de Deus e se arrependeram. E, meus irmãos,
Quem sabe alguns aqui estão há um bom tempo sem ouvir uma palavra de Deus, uma pregação. Se volte para Deus. Eu espero que essa palavra na tua vida não seja apenas a minha palavra ou a palavra de Ageu, mas seja a palavra de Deus no teu coração, incendiando o teu coração novamente, para tu te voltar para Deus, reconciliar com Ele, para crer novamente no Evangelho de Deus, crer no Evangelho de Cristo, ok? Porque a palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus é verdade, então te volta para Ele. Que Ele possa incendiar os nossos corações, assim como aqueles homens lá na estrada de Emaús, quando Jesus havia ressuscitado. Alguns ainda não sabiam, e aí tinha alguns homens que estavam na estrada cabisbaixo. Jesus apareceu para eles, só que eles não identificaram que era Jesus, e aí Jesus se assentou na mesa com eles, começou a falar da palavra de Deus para eles, mostrando, né, as profecias que falavam da crucificação e falavam da ressurreição, e aqueles homens, né, olharam assim, de repente, os olhos deles se abriram, eles puderam perceber que aquele que estava falando com eles era Jesus, e aí Jesus desapareceu ali, né? Jesus sumiu e a Bíblia diz que eles falaram bem assim para um outro. O nosso coração não ardia quando ele falava. O nosso coração não ardia quando ele falava. Que o teu coração possa estar ardendo em chamas agora, porque o meu tá. O meu coração está ardendo em chamas aqui através da palavra de Deus. Irmãos, vamos priorizar Deus. Vamos colocar Deus acima de todas as coisas, porque esse é o principal mandamento. Amar Deus acima de todas as coisas. Então, coloque Deus no topo da tua vida. Quem sabe tu priorizou uma carreira, priorizou a tua família, priorizou o dinheiro, ok? Mas eu digo não. Coloque as coisas em ordem, coloque Deus em primeiro lugar, porque quem sabe tu priorizou outras coisas, né? E quem sabe estava acontecendo isso na tua vida. Não, tu não estava tendo o suficiente, não estava conseguindo pagar as contas, vencer as contas do mês, não estava conseguindo viver um momento de qualidade com a família, enfim. Aquilo que tu te debruçou a fazer, as coisas não estavam dando certo e as portas se fecharam. E isso era a mão de Deus. Assim como Jesus, né, fez com que os apóstolos, os homens de Deus, conseguissem ter aquela pesca maravilhosa, né? Que chegaram a rasgar as redes, mas também foi o próprio Deus, também foi Cristo que impediu eles. Ó, anota aqui, ó, filha, ó. Também foi o próprio Cristo, foi o próprio Deus que impediu eles de conseguir pescar a noite inteira. Então, foi Deus que esvaziou a rede deles, mas também foi Deus que encheu a rede no outro dia. E eu digo, quem sabe está sendo Deus sim que está impedindo muitas coisas de acontecerem na nossa vida, mas também se a gente se voltar para Deus, vai ser Deus que vai abrir as janelas do céu, vai derramar bênção sem medida sobre nós, também vai ser Deus que vai abrir portas de oportunidade nas nossas vidas, se assim nós nos voltarmos de todo o nosso coração para Ele. Então, não fique protelando a tua conversão, não fique procrastinando para te voltar para Deus, porque pode ser tarde demais. Volte para Ele hoje, porque Ele te ama demais. E eu tenho certeza que esse clube de leitura da Bíblia é um projeto de Deus, porque Deus tocou no meu coração para a gente fazer isso. Então, toda segunda, quarta e sexta, às 7 horas, a gente vai estar aí lendo a palavra do Senhor e Deus vai falar conosco. Amém, meus irmãos?